Olá, eu sou Alan Slater, estamos iniciando mais um quadro Nasce 40 anos. Hoje a gente tem a honra e a alegria de receber nosso pastor Humberto Moura. Obrigado, pastor, por ter aceito o nosso convite. Uma satisfação estar aqui, Alan. Que Deus possa nos usar agora, neste momento aí tão especial. Amém, pastor. Alegria. E a gente quer conhecer um pouquinho sobre a história do senhor, falar um pouquinho sobre a pastoral universitária, mas antes de tudo, conta um pouquinho sobre a origem do senhor. Você é natural de onde? Bom, eu nasci, apesar da minha cutis dinamarquesa, né? Eu nasci numa terra de gente morena e cabelo liso espetado, né? Nasci no Pará e depois, garoto, vim para o Rio de Janeiro, onde estudei, casei, formei na minha primeira formação e depois vim para São Paulo, porque a gente melhora de vida, vem para São Paulo. Concordo, pastor. Aí vim para São Paulo, então IAE, Campus 1, em 1981, para iniciar o meu curso de teologia. Pastor, sua família era adventista? Não é ninguém, porque eu saí de casa com 13 anos, né, saí garoto, e aí a minha formação espiritual, minha vida espiritual, isso veio ocorrer, eu já era adulto, 22 anos e tal, né? Então, não há assim uma ligação com a minha família e a igreja. Brevemente, como é que foi a sua conversão, pastor? Foi uma força-tarefa do céu, especial, porque o meu sonho era ser marinheiro. Desde criança eu queria ser marinheiro. Então, eu me preparei para ingressar na Marinha, numa escola superior da Marinha, e foi o que eu fiz. Aos 17 anos, eu ingressei numa escola superior da Marinha, Rio de Janeiro, e me formei em ciências náuticas, com formação na área de engenharia mecânica naval, e eu fiquei ao todo 7 anos na Marinha. E foi lá um lugar improvável, situação e circunstâncias improváveis, que eu conheci Jesus Cristo. Um adventista me deu um livro, Grande Conflito, uma Assembleia de Deus, um amigo, todos colegas meus, uma Assembleia de Deus me deu uma Bíblia, e um espírita me deu alguns livros de Allan Kardec. Estava com o pacote completo. Estava o pacote completo. Mas aí, essa conversão, eu já estava dentro de um navio, já viajando, eu estava lá no mar da Noruega, perto ali da Rússia, do mar do Bahrein, quando tive aquela explosão, aquele encontro com Deus. Eu estava lendo ali a Bíblia e aí alguém entrou ali no camarote, e ali aconteceu uma coisa assim extraordinária, sobrenatural, e que foi a presença de Deus. Eu tive ali um encontro realmente muito forte com o Espírito Santo, e eu entendo que eu tive ali a minha primeira unção, e a partir dali veio o meu chamado. Eu voltei daquela viagem, tomei algumas decisões na vida, eu decidi que iria ser fiel. Para um marinheiro jovem, 22 anos, decidir ser fiel a Deus requer muita convicção. Mais do que isso, requer uma conversão. A conversão, eu ganhei essa conversão. Deus converteu o meu coração. Eu não vou dizer que eu fiz isso, não, eu fui convertido pelo Espírito Santo. E aí, ali, quando eu fechei a minha Bíblia, eu apontei para o céu, pela janela do meu camarote, e falei, ok, eu vou ser fiel. E a partir daí eu fui fiel. E aí, quando eu cheguei dessa longa viagem, ali no Rio de Janeiro, aí no meio da rua, ali, quase 2 horas da tarde, aí Deus falou comigo. E foi assim, uma coisa... Eu andando, caminhando, aí eu vi alguém me dizer assim, você vai sair da Marinha, você vai ser pastor. Levei um susto, parei, olhei, não tinha ninguém. Quando eu comecei a caminhar de novo, falou, você vai procurar o nosso colégio.
Essa é uma expressão adventista, né? Mas não era uma expressão da Marinha. E ali eu ouvi pela primeira vez. Você vai procurar o nosso colégio. E eu fiquei... Estava mudado, sabe? Quando ali Saul mudou o coração ali, tinha uma coisa assim. E eu não tinha ideia de que era o nosso colégio. Aí conheci um teologando em Santos, chamado Acílio, e aí ele me trouxe no IAE. E aí, ao vir ao IAE, visitar o IAE, que agora é o campus, o NASP Campus 1, e quando eu cheguei lá, eu senti que era o nosso colégio, e que eu deveria ir, sair da Marinha e ir pro rabo da fila de novo e começar o meu curso de teologia. Isso foi em que ano, pastor? 81 comecei o curso de teologia. E me formei em 84. Foi então a minha segunda formação de nível superior, 84. E aí eles me chamaram para ser professor de história. Porque eu contava as histórias, né? Olha, tal... eu tenho um hobby da Segunda Guerra Mundial, gosto muito, conheço até um pouco. Então eu estive lá no palco, olha, lá na Dunkerque, na França, Londres, na Rússia, São Petrogrado e tal. Então, aí eu falei, eu estive lá e assim e tal. Então eles acharam que eu deveria ser professor de história, e me chamaram, mas eu falei, não tenho formação e tal, e fiquei na preceptoria um pouco. E aí depois então, já cursando história, cursei história e geografia. Aí fui professor durante algum tempo lá no Campus 1. E, paralelamente, não sei se você vai me perguntar, e paralelamente eu comecei também a fazer atividades pastorais dentro do colégio. Antes disso, pastor, como é que era a estrutura espiritual lá? Havia um pastor do campus, havia um pastor da igreja? Como é que era o serviço de capelania do campus São Paulo? Não tinha capelania. Nós tínhamos um pastor na igreja e depois passou a ter um pastor auxiliar na igreja que fazia um serviço de passo pastoral, mas atendendo a comunidade. E, eventualmente, os alunos... Havia um dia que os professores visitavam os alunos nos quartos, né? Um dia de semana de oração e tal, mas não tinha capelania. Então, quando eu comecei a fazer esse trabalho de capelania, era voluntário. Quando eu cheguei lá, eu já tinha estudado sobre pequenos grupos, eu já tinha lido sobre pequenos grupos. Eu tinha lido o livro Atos dos Apóstolos e eu imaginava que a igreja adventista funcionava igual o livro Atos dos Apóstolos, porque era o livro da igreja. Mas quando cheguei lá, e eu perguntei, escuta, onde é que se reúnem aqui os grupos e tal? Eles me olharam assim, como se estivesse olhando para um cara que viesse do meio do mar. E aí eu tentei fazer esses grupos, mas olha, eu me formei em 84 e eu só consegui começar esse trabalho de capelania. Primeiro eu comecei como professor nas classes, pregando o evangelho ali, aí nós começamos a ter batismos, resultado do meu trabalho. Todos os anos tinha um sábado no final do ano que eu fazia o batismo dos meus alunos. 8, 10, 12, 14, além de outros batismos que a gente fazia. E esse trabalho começou a aparecer e foi então que veio e o Espírito Santo me cobrou um dia lá, eu caminhando na Alameda do colégio, você lembra porque você veio para cá, né? E aí eu entendi o recado. E aí foi quando eu tentei chamar as pessoas para orar. Foi uma dificuldade muito grande, mas finalmente consegui. E aí nós chamávamos de grupos da chuva serôdia, porque o objetivo era buscar a chuva serôdia, baseado em Atos 1:8. Aí eu fiz um prospecto, coloquei lá Atos 1:8, uma pomba do Espírito Santo e tal, e saí para vender a ideia de que a gente precisava orar. A ideia foi muito bem recebida. Mas ninguém quis orar. E eu demorei uns 2 anos
para conseguir o meu primeiro grupo. Foi um grupo de estudantes, e desse grupo se multiplicou, e aí eu passei a trabalhar primeiro voluntariamente na Associação Paulista Sul, e ali passou o programa para o campo, e dali eu fui para o Nordeste, e falando aqui só de pequenos grupos, né? Dali eu fui para o Nordeste, também implantamos lá, e assim se tornou o programa aí para a América do Sul, os pequenos grupos. Como é que o senhor organizava essa implantação dos pequenos grupos e onde e como eles se reuniam? Bom, a ideia dos pequenos grupos é se reunir nas casas, né? Então, esse primeiro grupo eu reuni na minha casa, os alunos, os estudantes iam para lá. Depois nós começamos a fazer, em seguida que eu falei assim, olha, nós vamos orar aqui 3 meses. 3 meses nós vamos orar até sermos batizados com o Espírito Santo. Essa era a minha convicção. E aí, depois disso, vocês fazem os grupos de vocês. Aí eles, antes dos 3 meses, eles já começaram a fazer na escola. Quando chegaram as férias de 89, quando a gente começou mesmo assim, sem parar, foi em 89. Aí eles se espalharam pelo Brasil e levaram a ideia. Um desses estudantes foi para Brasília, fundou um pequeno grupo chamado La Chuva Serôdia, que tem até hoje. A líder lá, a irmã Margarete, até hoje ela tem esse grupo lá. Eu me encontrei com ela há uns 2 anos atrás, não conhecia. E nos perdemos assim e tal, mas ela pegou, eu tinha uma apostila, inicialmente chamada Preparo para a Chuva Serôdia, e ela ainda tinha apostila lá, toda remendada, de 30 anos e tal. Dessa apostila, nós fizemos algumas edições, 10 edições do livro Preparo para a Chuva Serôdia, né? E essa foi a base para os pequenos grupos no Brasil. Correto. E quando veio então o chamado para o senhor vir para o NASP Campos Engenheiro Coelho? Qual foi a situação? Bom, em 95 eu fui para o Nordeste. Eu queria ter uma experiência de igreja, e aí eu pedi para ir para a igreja. E daí eu fui para o Nordeste, eu fui pastor da Igreja Central de Aracaju, e em seguida eu fui para a missão, lá não é associação, é missão. Aí eu fui cuidar do Ministério Pessoal, Escola Sabatina, Evangelismo, e fiquei lá, quantos anos? Acho que uns 6 anos eu fiquei. Não, foi mais. Fiquei quase 10 anos. Eu fui para lá em 95. E aí, em 2004, aí eu fui chamado para cá, para o Campus 1. Campus 2. Campus 2, e qual cargo o senhor exerceria aqui? Então, quando eu vim para cá, a gente veio cuidar da chamada Pastoral Universitária. Era assim que chamava. Pastoral Universitária. Não funcionava muito bem. Era um capelão que ficava dentro do prédio para atender, né? Porque era o programa da igreja, para atender ali os universitários e tal. E foi nesse momento que eu cheguei, aí me deram uma apostila chamada PMD, Plano Mestre de Desenvolvimento Espiritual. Aí foi quando nós começamos a organizar, ter, além de um líder de classe, ter um líder espiritual, tipo um pastor da classe, todas as turmas, né? Esse foi um trabalho feito lá dentro. Nós tínhamos, então, eu escrevia meditação para todos os dias, 200 dias letivos, então todo dia eles liam uma meditação. Nós tínhamos o Day Camp, que era no início das aulas, nós juntávamos esses líderes, orientávamos e tal, né? E eles tinham muita moral, né? Então fazia esse trabalho espiritual em sala de aula. Daí nós começamos a desenvolver os projetos. Bom, nesse contexto de pastoral, foi então criado a função de diretor de desenvolvimento espiritual. Então, como diretor de desenvolvimento espiritual, aí nós organizamos a capelania no centro universitário, nos residenciais,
passamos a ter um capelão para atender os residenciais e um capelão para atender o ensino médio. Vocês mantiveram o PMDE e o PMDE, quando o senhor recebeu, era um produto seu, de acordo com algum pastor auxiliar, ou vinha da associação da divisão? Vinha da Conferência Geral. Como eu diria assim, a autoria intelectual, né, desse projeto, ela é forte. Ela é da Conferência Geral. E então nós tivemos que fazer algumas adaptações, era bastante teórico, bastante filosófico, né? E aí nós tivemos que fazer algumas adaptações práticas e as coisas começaram a funcionar. E nós começamos a criar projetos, né? Nós tínhamos muitas orações. Aí nós criamos o culto das 11 horas, depois da aula noturna. Por quê? Porque os alunos noturnos não participavam das capelas, porque as aulas começavam antes da capela. E aí nós fizemos um culto depois da capela. Então nós tínhamos o culto da manhã, né? O culto matutino, depois nós tínhamos o culto vespertino e o culto noturno. Esses cultos aconteciam em qual ambiente? Nas capelas dos residenciais. Certo. Nós também criamos um culto para os funcionários. Uma vez por mês a gente juntava todos os funcionários, fazíamos o culto, né? E foram criados, aí os alunos também foram criando. Nós criamos o culto da fé, o culto da árvore, o culto da rocha. Tinha uma intensa movimentação espiritual. Criamos o EJUC, foi a época que foi criado também o Geração. Nós tínhamos o Action, que era as funções do Geração, e nós juntamos, passamos a fazer um só, e aí a escola viveu um momento assim de espiritualidade. A minha intenção era que aqui o NASP Campus 2 se tornasse a escola de referência espiritual para o Brasil. Pastor, só te interrompendo para ficar um pouquinho mais claro, a questão antes da organização da direção espiritual, quem era a sua equipe e os pastores que trabalhavam no campus? Ótimo. E depois, quem era a equipe que o senhor organizaria? Tá. Então, quando nós chegamos, tinha um capelão da universidade, né? Chamava-se a capelania, ela se restringia à universidade, tanto que era chamada de pastoral universitária, né? Nós tínhamos um aluno semi e 2 alunos semi-semis. Essa era toda a equipe. E ficavam numa salinha, lá embaixo de uma escada, né? Aí então a gente foi, conversa aqui, conversa ali, trabalha ali, vai fazendo despertamento. A gente teve o apoio também do pastor Zé Maria Barbosa, que era quem cuidava passou a ter uma pastoral Tricamp, né, que ficava no NASP, na reitoria do NASP, ficava sob a reitoria do NASP, né? Então ajudou muito a gente, e aí foi quando nós começamos a desenvolver isso aí. Aí nós conseguimos uma sala funcional, uma boa sala, né, para a pastoral universitária, onde também passou a funcionar a capelania do campus. Isso em que ano que organizou o Tricamp e a pastoral? Isso logo em 2005, 2006, houve uma ideia de fazer essa pastoral Tricamp. Eu acho que foi ali em 2007, 2008, que a Conferência Geral criou essa diretoria espiritual. Então eu passei a ser diretor espiritual do campus Engenheiro Coelho. A partir daí, nós organizamos, como diretor espiritual, sob essa liderança, nós organizamos as capelanias, então, universitária, ensino médio e dos residenciais. E além de atender os funcionários também. Nós íamos nos departamentos, fazíamos os cultos nos departamentos, todos os departamentos, e tinham muitos, né? Todos os departamentos tinham o seu culto antes do trabalho. Era uma coisa bonita, funcionava e ficou assim. Então, aí nós começamos a ter voluntários e tal. Aí
a escola também começou a nos apoiar e aí nós tivemos um grupo grande de bolsistas, né? Bolsistas integrais, a gente tinha uma secretária ali, essas secretárias elas foram maravilhosas, eles faziam um trabalho tremendo, né? E alguns estudantes de teologia, aí nós, assim, ramificamos tudo quanto era lugar, aí as coisas funcionavam. A igreja aqui, nos outros campi, a sexta-feira era culto da pastoral. Aqui não, aqui nunca não tivemos essa chance. Mas mesmo assim, a gente utilizava muito a sexta-feira para fazermos as programações, a primeira sexta-feira do ano, né? Quando todo mundo, do semestre, todo mundo chegava, então acho que ainda hoje existe isso aí, né? Mas era uma coisa muito bonita. E nós chegamos a criar 25 projetos espirituais dentro da escola. E quando eu saí, nós tínhamos 17 projetos espirituais girando aqui, como o Juque, culto da fé. Aliás, o culto da mata, lá em São Paulo, também foi criado por nós, quando nós estivemos lá. Pequenos grupos e culto da mata. Os cultos de reavivamentos também foram criados quando nós estivemos lá, né? Então aqui o culto não era da mata, era o culto da fé, que era ali quando nós começamos. Aqui quem está nos assistindo e conhece o NASP, Campus 2, o culto da fé era ali ao lado da igreja. Aquelas árvores que estão lá, imensas, eram tudo desse tamanho assim. E aí, quando foram crescendo, finalmente nós passamos para baixo das árvores ali, né? Aquelas árvores são testemunhas. Cada folha daquela ali é testemunha das orações que a gente fazia ali. Chegava a ter centenas de alunos, assim, perto de 1000 alunos nós chegamos a ter ali. E as vigílias. Nós começamos a fazer as vigílias aqui de noite inteira. A primeira vigília que nós fizemos aqui foi em 2005. Foi tremendo. Primeira vigília de noite inteira nas instituições de nível superior, nas escolas de nível superior no Brasil. E a partir daí ficou, todo ano a gente tinha essa vigília. Todo ano. E vinha, assim, os convidados, arautos, o pessoal da Novo Tempo e tal. Foi uma coisa, assim, deliciosa. Tinha um tema, pastor? As vigílias a gente dava o tema, eu me lembro de um tema de uma vigília. A primeira vigília que nós fizemos foi nem ao menos uma hora. Baseado naquele momento de Jesus no Getsêmani, né, que ele chega para os discípulos e eles estão dormindo e Jesus fala nem ao menos uma hora. Aí a gente criou isso ali, foi muito poderoso. Foi a nossa primeira vigília. Bom, aí fazendo parte desse preparo das atividades espirituais da escola, né? Como já mencionei, organizadas as capelanias, organizados diversos projetos, aí teve um que foi muito importante para o desenvolvimento espiritual do campus, que foi o Ministério de Louvor. O Ministério de Louvor funcionava, por exemplo, nós tínhamos aqui o culto do pôr do sol, era um acontecimento. O culto do pôr do sol a gente fazia em frente ao restaurante. Antes das pessoas entrarem pro lanche, tinha um horário de verão, às vezes acontecia de ser depois, ali virava um formigueiro aquilo ali, sabe? E o Ministério de Louvor cuidava daquilo ali. O Ministério de Louvor, durante muitos anos, foi liderado por mim, porque eu entendia que aqui tinha muita música, mas pouca inspiração. A gente precisava de um nível de espiritualidade e aí eu fui para preparar a igreja, para preparar para as vigílias. A gente tinha que fazer uma condução. Aí coloquei pessoas muito competentes para me ajudar nisso. Então as nossas vigílias e esses encontros aqui eram muito espirituais e era uma delícia, né? Era muita gente, porque a gente passava a ter aqui dentro do colégio, só aqui dentro, no internato, mais de 1000 alunos. Imagina, né? E fora a comunidade. Então as nossas vigílias, como eu falei que nós iniciamos aqui as nossas vigílias,
elas passaram a ser um acontecimento assim muito relevante para a vida espiritual do campus. Pastor, e como é que foi a relação sua de trabalho com a pastoral da igreja, o pastor da igreja, e como mudou isso quando se organizou a direção espiritual? Então a igreja, ela atendia a comunidade, né? Mas, a partir de nossas necessidades, nossas conversas, os pastores da igreja me ajudaram muito a fazer o Exjuc, a fazer as vigílias, né? E aí então a igreja passou a nos atender também a escola, né? Na parte da capelania, foi uma parceria assim muito boa. Com a ajuda da igreja foi que nós conseguimos fazer essas vigílias assim tão espirituais. A gente tinha alguns dias em que a igreja cedia o púlpito, né, para a capelania e para a diretoria de desenvolvimento espiritual. E isso funcionou muito bem. Agradeço muito aos pastores com os quais eu trabalhei. Havia cultos diários nesse período, pastor? E como era a questão de cultos dentro do internato e dentro da igreja? Então, havia o culto. A igreja tinha o seu culto sexta-feira e sábado, né? Então, nós tinha já os cultos pela manhã. Todos os nossos internatos têm um culto pela manhã e tem um culto à tarde, à noite, né? Como os cursos noturnos começaram a crescer muitos alunos do internato não participavam do culto da manhã porque iam dormir mais tarde, e nem participavam do culto da noite porque iam mais cedo para a faculdade. Então nós criamos o culto noturno, o terceiro culto do dia, para que esses alunos também pudessem estar presentes. E dava gosto de ver as capelanias dos residenciais cheias, às 10h30 da noite, 11 horas da noite. E eu cheguei a fazer semanas de oração nesse horário, para esses alunos, né? E além disso, como eu mencionei, nas salas de aulas e nos departamentos. Tudo isso era trabalho da pastoral, dentro dos departamentos, que também funcionavam com um culto diário. Perfeito. Pastor, agora explica pra gente como eram as atribuições do capelão do internato, do capelão da escola básica e da sua equipe. Que agora, como diretor espiritual, como era a divisão de tarefas de cada um? O capelão da pastoral universitária lá, eu trabalhava com um estudante de teologia. Eu seria o responsável. Eu trabalhava com 2, 3 estudantes de teologia que me ajudavam dentro do prédio ali da universidade, né? Então nós tínhamos essa equipe ali, pois foi crescendo, foi ramificando e tal, né? Então estava bem solidificada. E aí havia uma capelã para o residencial feminino e um capelão para o residencial masculino, a partir de determinado momento com formação teológica, pastor formado. E havia um capelão que era o professor de ensino religioso do ensino médio, que também cuidava da capelania do ensino médio. Então a gente se reunia, fazia uma programação e tal, e ali eles tinham essas atividades. A atividade dentro do universitário, uma atividade do residencial, era uma atividade muito importante, porque aí os capelães passaram a fazer visitas, a orar com aqueles estudantes, coisa que o diretor espiritual, o capelão do campus, não tinha condição de fazer, mas isso passou a ser feito. Os alunos passaram a ser atendidos nos quartos, a visita diária dos capelães, orando com eles e tal. Então, nós tivemos ali um período assim muito bom. Nós orávamos para não ter aqui nenhuma tragédia, nenhum escândalo, e durante esse período nós não tivemos nenhuma tragédia, nenhum escândalo, nada que abalou aqui, porque alguns eventos, né, que ocorrem às vezes dentro de um ambiente assim de colégio interno, abala muito, assim. Nós não tivemos durante esse período, graças a Deus e graças às orações e o ambiente espiritual que foi construído aqui dentro. Então a gente tinha, como eu falei, vários cultos além desses, né, os cultos como o culto da fé, culto da rocha, o culto da árvore. Aqui, meio-dia,
Nós estamos aqui dentro do NASF Campus 2, né, aqui dentro do prédio central. Ali tem várias árvores ali, entre esse prédio, o residencial e o restaurante. Ali tem umas árvores. Eles se reuniam ali, meio-dia, e oravam ali. Era uma coisa assim, espontânea, bonita, né? E este era um ambiente espiritual que foi construído aí nesse período. E a capelania na escola básica, como funcionava? Tinha o capelão, o professor de ensino religioso, ele ficava um pouco sobrecarregado, porque além de ser professor de ensino religioso, ele também dava assistência e tinha uma classe bíblica lá muito produtiva, batizavam muitas pessoas, né? E aí a gente passou também a ter voluntários, estagiários, que também ajudavam o capelão da escola básica e do ensino médio a realizar o seu trabalho ali. Pastor, e sobre as preceptorias, o que mudou dentro da gestão da direção espiritual? E como era a questão da análise com a disciplina dos alunos? Ótimo. A preceptoria no passado, né, ela funcionava como pastoral também. O preceptor, ele cuidava da disciplina e cuidava da vida espiritual do aluno. Só que esses internatos começaram a crescer e o preceptor não tinha mais como fazer esse atendimento. O atendimento burocrático do trabalho dele consumia tudo. Ele não tinha mais como ir a um quarto, visitar um aluno, orar com ele e tal. Aí veio a necessidade de nós termos uma capelania para fazer esse trabalho. Então, o preceptor apoiava 100% esse trabalho de capelania e quando ele podia, ele estava, ele pregava, ele visitava e tal, né? Mas, basicamente, o trabalho dele passou a ser um trabalho da administração do prédio e das resoluções de problemas. A questão da disciplina era trabalho do preceptor, que o capelão em determinada situação ajudava, orientava, visitava, orava. Isso amenizava o trabalho da disciplina, tanto do preceptor quanto do diretor estudantil. Perfeito. Pastor, agora vamos de forma minuciosa falar um pouquinho dos projetos que o senhor desenvolveu. O senhor falou aí de mais de 20 projetos, né? Mas alguns se destacaram pela gente pôde ver, né? O Action e o Geração 48, e como eles funcionavam e qual era a proposta desses projetos. Bom, os projetos assim que mais impactaram na vida dos estudantes foi, primeiro, o culto da fé, todos os domingos às 6 horas da manhã, né? Esse culto, os alunos iam dia de frio e com cobertor e tal, ia para lá, sentavam no chão dias assim mais secos, né? Então este era um projeto assim muito importante. Outro projeto que foi criado aqui foi o EJUC, Encontro de Jovens Universitários com Cristo. Para mim, o mais poderoso programa para você integrar e recuperar e levar jovens a entender uma nova vida, esse projeto. Aí nós tivemos, quase ao mesmo tempo, o Action e o Geração, que faziam as mesmas atividades basicamente. Então esses projetos começaram, a gente saía com os ônibus todo sábado à tarde, a gente ia para essas cidades aqui, começou com ação missionária. O trabalho era atender, dar estudos bíblicos, entregar folhetos e tudo mais. Aí depois, com Geração, isso diversificou em atendimento, em trabalhos sociais, em situações de fazer contato com as pessoas nas ruas, nas praças e tudo mais, né? E que mais? Os pequenos grupos aqui. Nós chegamos a ter todos os alunos do internato envolvidos nos pequenos grupos. A gente chamava de class meeting, que é um nome que vem lá de John Wesley e tal, né? Só para dar uma coisa assim diferente, né?
E então, mas nós tínhamos aqui, funcionava, era uma maravilha. Tivemos muito, como também teve um impacto na comunidade. Nós fizemos pequenos grupos aqui nesses condomínios aqui, todos. Quase todo mundo participava, né, desses pequenos grupos iniciais, né? E vários outros projetos menores que nós apoiávamos, que eram dirigidos pelos próprios estudantes. Mas basicamente, as vigílias, projetos de vigílias. Também as vigílias eram assim muito importantes. Então, estava assim, o campus estava muito bem frequentado, desenvolvido, com a presença desses projetos espirituais. Eu cheguei a criar, não sei se já falei, 25 projetos, e quando nós saímos aqui tinham 17 projetos andando, todos projetos assim espirituais que os alunos amavam. O outro projeto era o Pôr do Som. O Pôr do Som, que eu já mencionei, era o pôr do sol. E a gente botava um sonzão ali na frente, o Ministério de Louvor, e aí a meninada ia. E tem o outro também, é a Super Sexta. A Super Sexta, porque terminava o culto da igreja, ficava esse bando de meninos e meninas, às 9 horas da noite, de sexta-feira, eles não iam para o residencial, acostumado todos os dias a irem dormir 11 da noite, especialmente os que vinham da universidade, então tinha que ter uma atividade. Aí nós criamos o Super Sexta. O Super Sexta era um programa na capelania, às vezes no salão, às vezes passou a ser feito às vezes no auditório central. Nós tínhamos ali tranquilamente 800, 600, 1000 jovens ali participando do Super Sexta. A gente trazia uma pessoa, um professor, alguém e tal, com alguma história interessante, e a gente ali fazia uma entrevista, ou uma pregação, ou uma aula, alguma coisa, e fervilhava aquilo ali. Era o Super Sexta. Que legal, pastor. São muitos assuntos que a gente tem que tratar, né? Mas durante todo o tempo que o senhor ficou aqui, foram quantos anos e quais foram os eventos espirituais, as semanas de oração que mais marcaram o seu ministério aqui? Bom, nós chegamos aqui em final de 2004 e eu fiquei aqui até acho que 2015, início de 2016, né? E eu terminei os meus anos cuidando de igreja. Graças a Deus foi muito bom. Então, eu peguei todo esse período aí. Olha, as semanas, eu não posso precisar, porque as semanas de oração eram acontecimentos assim, muito fortes. Então, o que nós fazíamos? Nós fazíamos uma semana de oração antes no culto da fé, orando para a semana de oração. Então, quando começava a semana de oração, a gente já tinha orado durante uma semana para a semana de oração. Aí a gente continuava durante a semana de oração. Semana de oração, que era de manhã, chegamos a ter também à tarde e à noite. E de madrugada, no final da manhã, a gente fazia lá nos montes, né? No Jardim dos Montes ali. Nos montes da Bíblia, né? Ao lado da igreja, aqueles montes todos são montes da Bíblia. Monte Sião, Monte Calvário, Monte Horebe, ali, todos eles tinham os nomes ali, então a gente fazia ali. E quando terminava essa semana, a gente fazia uma vigília, né? E aí todo mundo se preparava, então quando começava a semana de oração, a escola estava preparada para ser uma semana de oração assim, muito forte, muito poderosa. Nós fomos muito felizes com os pastores que vieram fazer a semana de oração aqui nesse período. Não posso ver que uma foi menor ou maior que a outra. Todas foram semanas assim impactantes. Pastor, qual o maior desafio no seu ministério no UNASP? O maior desafio foi dar à escola um nível de espiritualidade bíblica, profética, apostólica, escatológica, revivacional. A minha vocação
O meu ministério é um ministério de avivamento. Deus me deu esse ministério de avivamento. Então, o meu trabalho aqui foi de trabalhar com um reavivamento para a escola. Eu creio que nós tivemos, se não um reavivamento, mas nós tínhamos momentos de reavivamento e nós tivemos aqui um nível de espiritualidade, as pessoas sabem disso, um nível de espiritualidade muito elevado. Aqui era uma escola, estou falando do meu tempo, né? Aqui era uma escola que orava e orava e orava. Pastor, além de tudo isso, qual era a sua perspectiva dos alunos? O que você buscava transformar a vida deles? A impressão que o senhor tinha é que eles viriam para cá e qual era o resultado que o senhor almejava? Nós temos aqui dois tipos de estudantes, né? Os estudantes que vêm para assistir aula e vão embora, e os estudantes que moram aqui. E esses estudantes que vêm para assistir aula e vão embora passaram a habitar aqui no entorno do colégio. Criaram-se bairros e tudo mais, né? E isso foi uma coisa assim, de uma hora para outra. Como atender isso aí? Não era fácil atender esses alunos do externato. Não tinha como chegar lá, isso era um trabalho mais da igreja. A igreja começou também a nos ajudar. Eu cheguei a ser pastor da escola, da igreja aqui do lado, a igreja dos universitários, do bairro universitário. Nesse período em que eu fui pastor lá, a gente fez um bom trabalho, juntamos com a igreja, pastoral da igreja e a pastoral universitária aqui também. Então fizemos um bom trabalho aí nesse período. Mas o nosso nicho, aqueles que a gente tinha que cuidar mesmo eram os alunos aqui do internato. Então, com esses programas e essas vigílias e esses cultos e tudo mais, a minha intenção clara era que esta igreja, esta escola fosse uma escola reavivada e pudesse ser uma referência espiritual. Como já mencionei, o NASP, estou indo para lá, estou mandando... aquela escola tem um nível espiritual muito elevado. Então esse era o nosso objetivo. Talvez a gente tenha atingido aí um bom nível, eu não posso mensurar isso aí, mas tivemos um nível espiritual assim, graças a Deus, que deve ter continuado, porque ao sair daqui não tive mais, não pude mais acompanhar e não era mais o trabalho acompanhar, mas durante esse período, os alunos que eu encontro hoje, tanto do Campus 1 lá, do tempo do grupo Juvacerodia, do culto da mata, né, dos pequenos grupos, quanto os daqui, quando me encontro com eles, eles falam com muito sentimento daqueles dias que nós trabalhamos aqui. A pastoral era tremendaça, era uma coisa assim, né, então o status, né, de pastoral, do cuidado do campus, do ambiente espiritual aqui, especialmente da pastoral, era uma coisa assim que tinha muito valor, muito simbólico, né? Pastor, na sua opinião, qual é o legado que o senhor deixou para o campus e qual foi o resultado na formação de líderes? Qual era a sua estratégia e o que o senhor deixou? Bom, é muito difícil dizer, falando do meu próprio ministério, né? Talvez eu pudesse dizer assim, pergunta para eles, mas é claro que não atenderia ao momento. O que eu posso dizer é que eu vi estudantes aqui, sabe, mudar. A gente perdeu alguns, a gente perde, porque isso não tem como acontecer. Muitos estudantes vieram para cá e se perderam. Creio que foram as exceções. Mas o legado que eu penso que pelo menos eu tentei deixar foi o nível de espiritualidade da escola. Isso as pessoas comentam.
E o nível de espiritualidade da escola não é do prédio, é nas pessoas, né? Estes alunos, estas gerações que estiveram comigo aqui, muitos deles estão por aí trabalhando em diversos lugares, a maioria deles nas igrejas, e a gente vê as digitais daquele momento e do meu ministério na vida desses jovens, né? Então eu agradeço muito a Deus. Nunca imaginei que tivesse vocação para trabalhar como capelão de uma escola. Nunca imaginei. Mas foi esse o trabalho que eu me identifiquei há mais de 2 décadas. Uma década lá e mais de uma década aqui. Lá que eu digo, Campus 1, São Paulo, voluntariamente, e aqui oficialmente como diretor de desenvolvimento espiritual. Então, quando nós saímos, nós criamos nesse período uma estrutura realmente espiritual que funcionou dentro da universidade. Aqui o Centro White, nós tivemos também uma relação muito próxima aqui, primeiro com o pastor Tim e depois com o pastor Renato, e muitos alunos nossos atuavam aqui, assim, discípulos meus, né? Eles atuavam aqui dentro, né? Faziam trabalhos maravilhosos, assim, eles sentiam, eles trabalhando aqui sentiam que o Centro White era um lugar, assim, não é, de efervescência espiritual, né? Então, muitos deles faziam pesquisas aqui, compartilhavam, era muito bacana. Lembro-me de um sermão que eu preguei, o Dr. Renato sempre me convidava aí para os dias do Espírito e Profecia que tinha, e um deles eu contei a história da minha conversão, e aqui encontraram um livro semelhante ao livro que eu ganhei, O Conflito dos Séculos, que depois passou a ser Grande Conflito, mas tem aqui algumas cópias chamadas O Conflito dos Séculos, que é um livro assim, um tijolo, com uma capa dura, e quando eu vi o livro assim, era o mesmo livro que eu tinha, que perdeu-se aí pelas vielas da vida, né? Então, uma aluna pegou o livro e tal, então foi assim, foi muito emocionante. Então, eu também dou graças a Deus pelo Centro White funcionar aqui dentro desse campus no qual eu trabalhei. Pastor, que maravilhoso ouvir toda essa história, e a gente fica emocionado, né? A gente já está caminhando aí para o final da entrevista, acho que a gente poderia passar mais 1 hora aí conversando, mas a última pergunta, o que o NASP representou para a vida do Humberto Moura? Desde aquele primeiro momento que Deus falou comigo, e não é força de expressão, não, Ele falou comigo, e eu ouvi a voz como estou ouvindo a sua. E Deus disse assim: você vai sair da Marinha para ir para o nosso colégio, porque você vai ser um pastor. Ora, eu tinha uma carreira sólida. Quando eu fui me despedir, agora eu tenho que me controlar para não ir às lágrimas, é difícil. Quando eu fui me despedir do meu comandante, quando eu fui anunciar para ele que eu ia sair da Marinha para ir cursar teologia e ser um pastor, ele ficou muito bravo comigo. E resume a minha vida lá, quando ele me disse assim: como você vai fazer uma coisa dessa? Você tem uma carreira brilhante e você vai sair daqui para ser um pastorzinho de igreja de crente? E meses depois, quando eu fui lá para me despedir, no Rio de Janeiro, que eu ia para São Paulo, e ele me recebeu lá na sala dele, e aí ele sorriu para mim com muita serenidade, e ele disse assim: parabéns, você tem agora uma missão. Isso. Então, eu não conhecia escola, eu sou fruto da educação adventista. Eu não era nada, eu era um perdido, um marinheiro perdido, absolutamente perdido. Feliz, muita gente no mundo é feliz, sem Deus, sem religião é feliz. Eu era feliz, só não era salvo. Então, tudo que eu sei, tudo que eu aprendi, deu graças a Deus. A educação adventista.
Graças a Deus. Meus filhos, minha esposa, que também foi fruto de uma conversão, também veio estudar em nosso colégio. Meus filhos, tenho um filho que hoje é pastor, uma filha que fez enfermagem lá no Campus 1, agora está terminando medicina no outro campus nosso, lá na Argentina, meu genro. E uma outra filha que fez jornalismo aqui no Campus 2, está casada com um pastor que também está lá em Dallas, nos Estados Unidos. Então, a minha família é uma família igreja, né? Nunca tive nenhum risco, nenhum susto de perder um filho meu para o mundo, porque eles estavam consolidados na igreja e com a educação adventista. Amém, pastor. A gente encerra agora a entrevista. Obrigado, pastor, pelo seu lindo depoimento, emocionante. E a gente vê que aqui não precisa de muitas histórias, porque são muitas, mas precisamos de muita oração. Verdade. E eu acho que, acima de tudo, essa entrevista, né, a gente pôde ver que o NASP é um lugar em que os alunos buscam um encontro com Deus. Certamente. Aqui os nossos sonhos continuam e a gente agradece a você que tem assistido o nosso canal. Continue também, deixe o seu like e até a próxima entrevista. Um grande abraço. Tchau, tchau.